Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. E o Política se Discute chega ao quarto e último episódio desta série dedicada a explicar os cargos eletivos que estarão disponíveis nas eleições deste ano e o funcionamento também das instituições políticas, claro. Ao longo dos episódios anteriores, procuramos apresentar de forma didática como diferentes funções do sistema político brasileiro impactam diretamente a vida da população. Entender o que faz cada cargo é um passo importante para fortalecer a democracia. Muitas vezes o debate público se concentra em nomes, disputas eleitorais e estratégias de campanha, mas conhecer as responsabilidades institucionais de cada função ajuda o eleitor a compreender melhor o que está realmente em jogo neste pleito. E agora vamos falar sobre o poder executivo, o campo da política responsável por governar e administrar. Nós falamos já sobre o trabalho do deputado estadual, o trabalho do deputado federal, os senadores. No Brasil, a função executiva é exercida pelo presidente da República no plano nacional e nos estados pelos governadores. São cargos que concentram grande capacidade de decisão e execução de políticas públicas, influenciando, claro, áreas fundamentais como economia, segurança pública, saúde, educação e infraestrutura. Para debater esse tema, conversar com a gente, eu convido a professora Poliana Bretas, que é professora da ESPM, doutora em ciência política. Professora, como é que vai? Tudo bem? Olá, Norberto. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Professora Poliana, para começar a nossa conversa, política se discute? Se discute. A política, ela tá no nosso dia a dia o tempo todo, né? Até nas nossas relações familiares, dentro do trabalho, no jogo de futebol que a gente assiste, né? A política é super importante e esse ano é um ano eleitoral, né? É um ano em que a gente vai decidir a nossa vida pelos próximos 4 anos, então nada mais fundamental do que discutir política, com certeza. Aliás, o debate político ficou um pouco restrito a nomes, né? Uma coisa mais personalista, né? E pouco se fala do que realmente, né, são as funções, as prerrogativas de cada um dos escolhidos pela população para representar. Uma coisa muito pessoal, né? Então, eu vejo que nas redes sociais a conversa virou como uma disputa futebolística, né? Às vezes por time, por lados e às vezes até sem saber um pouco o que representa. E acho que para começar essa conversa, qual exatamente é a função do poder executivo dentro do sistema político brasileiro? Então, eu costumo, Norberto, falar para os meus alunos que o executivo é aquele que joga o jogo, efetivamente, né? E é por isso que muitas vezes é aquele poder que a gente lembra, né? Normalmente as pessoas lembram em quem elas votam para os cargos executivos, né? Presidente da República, governador, prefeitos, né? Porque ele joga o jogo. É ele que é responsável por executar o orçamento, é ele que é responsável pela política pública de ponta, pela execução das leis que são aprovadas, por exemplo, pelo Legislativo. É ele que tem aquela agenda de governo. Então, por exemplo, quando a gente pensa que um governo vai fazer uma campanha de vacinação, vem do Executivo. Quando a gente acha que tem que construir casas populares, quem constrói é o Executivo, a estrada, o posto de saúde, né? Presente no nosso dia a dia. O Poder Executivo, muito ativo na política nacional. O Poder Executivo, como os nossos poderes são independentes, às vezes a gente esquece que o Poder Executivo, ele tem a caneta na mão para implementar as políticas públicas, mas ele depende muitas vezes da aprovação do Legislativo. Então, às vezes, um candidato faz uma promessa de campanha, mas depende
que a sua promessa seja efetivamente aprovada pelo Congresso Nacional, por exemplo. Então, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o presidente Lula, né? Ele prometeu que ele ia mexer na faixa de isenção de imposto de renda, né, de R$ 5.000. Digamos, ele não pode fazer isso sozinho. É uma promessa, é o executivo que vai implementar isso via Receita Federal, tá certo? Que é um braço ali do Poder Executivo, mas ele depende da aprovação no Congresso Nacional para implementar essa medida. Algumas medidas o Executivo consegue implementar sozinho, por exemplo, a Câmara do Congresso. E aí, se o Congresso não aprova, muitas vezes o Executivo não consegue cumprir a sua promessa de campanha. Nesse caso do imposto de renda, a gente teve a aprovação da faixa de isenção subindo ali para R$ 5.000. Eventualmente poderia não ter sido aprovado, foi uma negociação difícil. Então, assim, o Executivo, ele é aquele poder responsável por colocar e implementar no dia a dia do cidadão. Então, é um poder super importante. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente observa também por parte da população de entender o que realmente cada um pode fazer, né? No caso, o Executivo Nacional e os estados, né? Então eu queria que você falasse para nós quais são, nos estados, as principais prioridades para os governadores. Olha, nos estados, por exemplo, a segurança pública, né, em nível estadual, ela é de responsabilidade do governo do estado, tá certo? Então, por exemplo, nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil subordinadas, no caso, ao poder do estado. Então, a segurança pública que a gente vê nas ruas, ela é de responsabilidade e do cuidado dos governadores. Então, assim, que, aliás, segurança pública vai ser um dos principais temas discutidos durante essa campanha eleitoral. A segurança pública, ela é efetivamente uma prerrogativa do governo do estado. Falando de educação, por exemplo, que é uma das preocupações do brasileiro, a educação, especialmente a educação infantil, ela é de responsabilidade do município, e a educação do ensino fundamental e médio é de responsabilidade do governo estadual. É claro que algumas prefeituras também oferecem escolas que têm ali uma rede de ensino fundamental e de ensino médio, mas a responsabilidade por esses turnos é mais do governador. Falando sobre saúde, que é outra preocupação dos brasileiros, né? Os hospitais estaduais, né, a atuação dos hospitais estaduais, por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos muitos, é uma prerrogativa efetiva, a administração desses hospitais, o funcionalismo, a estrutura do hospital é uma prerrogativa do governo do estado. Então, o governo do estado, ele é muito, muito importante quando a gente pensa, por exemplo, nessas 3 áreas, principalmente a segurança pública. E é muito interessante porque, por exemplo, em 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi eleito, muito foi tratado na eleição dele o combate à criminalidade. É claro que existe uma segurança nacional, uma Secretaria Nacional de Segurança Pública e tudo mais, mas muitas coisas que o ex-presidente colocou em campanha foram atribuídas ao antecessor dele, e sendo que eram responsabilidade até de aliados dele, muitas vezes. Sim, uma outra prerrogativa também que é do Estado, né, Norberto, é a questão dos presídios, né, já que a gente está falando de segurança. A gente tem presídios nacionais de segurança máxima, mas quando nós temos uma prisão, que a pessoa é levada para uma delegacia, você tem ali a confecção de uma denúncia, né? Essa pessoa é transferida para o sistema prisional. O sistema prisional, ele é regido pelo poder do governo do estado. Então, os estados, eles têm ali o seu sistema prisional e, eventualmente, eles pedem a transferência de alguns presos de alta periculosidade, né, para os presídios federais. Que são mais restritos e que estão ali operando como se fosse um suporte para você afastar, eventualmente, uma liderança criminosa, né, do seu estado de origem, enfim. Lembrando que a Polícia Militar, ruas, que é aquela que a gente vê que está presente,
E a Polícia Civil é aquela polícia investigativa, né, que vai solucionar os crimes, e essas duas estão no guarda-chuva do governo do estado. A Polícia Federal, que aí investiga crimes nacionais, né, é uma outra esfera de investigação, aí sim ela está subordinada à Presidência da República, né? Então, são funções bem delimitadas e bem específicas, assim, de cada um dos entes federativos e cada um dos executivos que compõem aí. Uma outra questão, professora, ainda em relação a isso. No plano federal, você citou a questão do imposto de renda, né? O presidente da República depende do Congresso para poder aprovar uma medida de promessa de campanha, né? Então, por isso que é importante, às vezes, quando a gente fala muito nas eleições legislativas, né? É importante ter esse apoio, né? Ou as alianças, enfim. Mas no plano federal, quais são os principais instrumentos que o presidente da República possui para implementar de fato o programa de governo prometido em campanha? Olha, o executivo ele tem diversos instrumentos, né? O executivo ele é aquele que faz o orçamento, que a gente chama que é o orçamento da União, né? Que é a lei de diretrizes orçamentárias, né? Ele tem que aprovar no Congresso, mas é ele que distribui, digamos assim, o programa de investimentos do governo, né? Então, ele prioriza algumas áreas, e quando ele prioriza, já que o dinheiro não é infinito, né? Ele prioriza algumas áreas em detrimento de outras, e aí ele implementa efetivamente seu programa de governo. Você me perguntou agora há pouco sobre a questão da segurança no governo Jair Bolsonaro. Eu lembro que durante 4 anos de governo dele, ele aumentou muito, por exemplo, o investimento que o governo federal fazia no Ministério da Defesa, por exemplo, que efetivamente aquele ministério responsável pelos militares, pelas Forças Armadas. Então, ele tinha essa questão da segurança e das Forças Armadas durante toda a sua campanha como uma promessa, né, de fortalecer esse corpo, digamos assim, né, do Estado. Então, ele priorizou durante toda a sua gestão, um orçamento mais robusto para esse Ministério, o Ministério da Defesa, né, para o Exército, Marinha e Aeronáutica, né. Isso é um exemplo, por exemplo. Isso é um exemplo que a gente pode pensar quando a gente olha para o atual governo, né. O atual governo, ele tem priorizado alguns programas sociais. Então, Bolsa Família, por exemplo, esse programa de transferências de renda, ele já foi incorporado, ele já conseguiu ser incorporado como uma despesa obrigatória. Além dele, por exemplo, é um dispositivo também que o governo, através do Ministério das Cidades, tem incentivado, né, através do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, são instrumentos aí que o executivo pode lançar mão através da distribuição de recursos, né, da lei de diretrizes orçamentárias, para privilegiar certas áreas de investimento. E aí, cada governo com a sua prioridade para a implementação dessas questões. Por exemplo, vacina, né? Você tem alguns governos que fazem mais campanhas de vacinação ou de pesquisa, então direcionam um orçamento mais robusto para algumas áreas de interesse. Então, essa prerrogativa do executivo de conseguir alocar, por exemplo, em determinadas secretarias, quando a gente fala da questão do governo do Estado, eu acho que é um bom exemplo de como o governo consegue efetivamente implementar suas políticas públicas prioritárias. E, professora, eu falei há pouco sobre a questão das negociações com o Congresso, com o Legislativo, né? E esse modelo de governo, né? Esse sistema político do Brasil permite, né? Essas alianças e tudo mais. Depois, principalmente quando muitas vezes antes das eleições já, né? Mas na maioria das vezes os acordos com ministérios e pastas, tudo, né? Só entende que no Brasil o executivo fica refém do legislativo? Então, Norberto, essa é uma pergunta crucial para a gente entender um pouco da política no Brasil, né? No Brasil, depois da Constituição de 88, nós tivemos ali a opção pelo presidencialismo, e como nós tivemos o sistema, não a introdução, né, mas como nós tivemos o sistema majoritário para eleger cargos executivos e o sistema proporcional para a eleição de cargos legislativos,
Isso possibilitou uma fragmentação partidária maior aqui no Brasil. No Brasil e em outros países que adotam esse sistema. E aí, quando a gente pensa na configuração do sistema brasileiro, o que a gente tem é o que o Sérgio Abrantes cunhou lá atrás, que definiu como multiplicidade de partidos, como tem no Brasil. É muito difícil que a pessoa que se elege presidente da República tenha o seu partido com maioria no Congresso Nacional. Né? São sistemas distintos. Né? O majoritário, que é aquele que elege por maioria, e o proporcional, que elege fazendo um cálculo de quociente eleitoral, quociente partidário. Em si, chefe do executivo, né, que é o presidente da República, conseguir efetivamente governar e implementar o seu programa de governo e as políticas públicas, ele necessariamente precisa da aprovação das suas medidas dentro do Congresso Nacional. Mas como que ele vai fazer isso se o partido dele não tem maioria dentro do Congresso? Então, ele tem que conversar com outros partidos para fazer alianças e conseguir efetivamente que essas alianças sejam revertidas em apoio institucional de aprovação de projetos de lei e, eventualmente, de propostas de emenda constitucional, enfim, de outros dispositivos legais que estão ali previstos na lei, para ele conseguir efetivamente implementar aquilo que ele considera como sendo suas prioridades. E aí, como é que ele vai negociar isso dentro do Congresso? Né, isso dentro da ciência política, né, como a gente costuma colocar, muita gente confunde isso com corrupção, mas isso não é corrupção. Isso é você chamar pessoas que podem ser aliados para integrar o seu governo, para fazer parte do seu governo. Então, isso faz parte ali do presidencialismo de coalizão, a gente tendo um olhar um pouco mais pessimista, um pouco mais realista ou positivo em relação a esse arranjo institucional brasileiro. Então, o presidente da República e o seu partido vão convidando outros partidos para formarem uma coalizão dentro do Congresso e participarem efetivamente do governo. E como é que isso se dá? Se eu sou presidente da República, o Norberto é de um outro partido, ele vai participar do meu governo, como que ele vai participar? Ele vai participar através de um ministério, através de cargos, ele vai participar através da implementação das políticas, e aí ele vai ter no guarda-chuva dele, eventualmente, recursos para esses investimentos, né? E aí você vai constituindo uma base aliada que está indo junto com o governo para a implementação dessa agenda, digamos assim. E do outro lado, você vai ter os políticos de oposição, ou seja, aqueles que estão ali, que não concordam com aquela agenda política e que vão fazer oposição ao governo. Então, assim, o arranjo institucional brasileiro é esse. É claro que nos últimos anos, com a questão das emendas impositivas do Congresso, né, com a implementação daquele polêmico orçamento secreto, isso desequilibrou um pouco esse presidencialismo de coalizão e deixou, muitas vezes, o executivo refém de interesses do legislativo num desequilíbrio profundo dessa harmonia e dessa autonomia entre os poderes. Então, hoje a gente tem até uma interferência do judiciário, né, através do Supremo Tribunal Federal, tentando regular aí esse orçamento secreto, por exemplo, que a gente não tinha muita transparência e clareza de onde vários legisladores estavam aplicando dinheiro que estava saindo do executivo. Então, assim, são movimentos que estão acontecendo nesse presidencialismo de coalizão que nos últimos anos fragilizaram um pouco mais o executivo, né? E aí a gente vai ter que voltar a uma situação em que os poderes, eles se limitam e eles se fiscalizam o tempo todo, no sentido de que nenhum deles, nenhum dos três, nem o poder executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, acumulem tanto poder a ponto de sufocar o outro. Professora Poliana Bretas, eu queria que você trouxesse para nós uma dica de leitura para nós, para mim e para os nossos ouvintes. Olha, nesse universo da política, mas também da literatura, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro do Vargas Llosa,
né, que é a Festa do Bode, né, que fala de uma ditadura, como que ela se organizou e como que ela operou em um país da América Central, né? A Festa do Bode é um clássico do Vargas Llosa, né, que já foi Prêmio Nobel de Literatura. É uma leitura riquíssima, né, e que trata do início ao fim sobre política, né? Então eu acho que para os seus ouvintes seria de muita valia ler essa obra seminal desse autor que é tão importante na literatura mundial. Tá certo. Eu conversei com a professora Poliana Bretas, ela que é doutora em ciência política, está aqui com a gente falando sobre a função do executivo no sistema político brasileiro, inclusive encerrando a nossa série de episódios sobre os cargos eletivos de 2026. Obrigado, professora. Eu que agradeço, um abraço para você. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari, edição de áudio, Mário Melo, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, direção de jornalismo, Daniela Madeira.